Euzinho aqui sou Yusuke Urameshi, o super bad boy número 1 da escola. Por mais difícil que seja determinar o momento exato em que os animes chegaram ao Brasil, uma coisa é certa: a saudosa Rede Manchete teve um papel fundamental na popularização das obras japonesas em nossas terras. Cavaleiros do Zodíaco foi um divisor de águas, mesmo sem ter sido um fenômeno em seu país de origem. Conquistou a França e principalmente o Brasil, ajudando a pavimentar o caminho para uma cultura que permanece viva até hoje. Com a excelente recepção do público, não demorou para que a emissora apostasse em outros títulos, e aí veio a segunda pedrada: Yu Yu Hakusho. Assim como Cavaleiros, Yu Yu Hakusho foi um sucesso de audiência e virou o principal assunto da molecada nos anos 90. A série misturava ação, comédia e drama de forma envolvente, uma combinação comum nos animes tradicionais, mas que para a maioria do público brasileiro da época ainda era algo novo e surpreendente. E eu sempre considerei Yu Yu Hakusho como uma referência a roteiro de animes e também como construção de personagens. Mas será que isso é só nostalgia falando mais alto, ou Yu Yu Hakusho realmente sobreviveu ao teste do tempo? Para quem não sabe, a minha proposta com Envelheceu Bem é pegar uma obra um pouco ou muito antiga e ver se ela ainda consegue manter um nível de qualidade aceitável para os dias de hoje. Então, de antemão, eu já peço para que você deixe seu like, se inscreva e ative os sininhos de notificação, pois isso me incentiva demais a continuar produzindo conteúdo aqui para o canal. E acreditem, esse tipo de vídeo dá muito trabalho de ser produzido. Sem mais delongas, sejam bem-vindos ao Spider Bunker, o seu refúgio nerd onde filmes, séries e histórias em quadrinhos se encontram. Será que Yu Yu Hakusho sobreviveu ao teste do tempo? Vamos descobrir agora! Olha aí, galera! Foi mal. Desculpem. Eu já tô aqui, cheguei. Tô na área, derrubou é pênalti. Desde que eu comecei o Envelheceu Bem aqui no canal, eu sempre abordei filmes. Essa é a primeira vez que trago um anime / série para o quadro e estamos falando de uma produção que conta com 112 episódios, o que eu considero bastante. Por conta disso, eu não tenho como repassar a história inteira, detalhe a detalhe, pois isso faria com que o vídeo ficasse enorme e impraticável para a plataforma. Mas não se preocupe, vou trazer tudo o que tem de fundamental sobre a história e também sobre os personagens. Garanto que esse material ficará bem completo. A história de Yu Yu Hakusho gira em torno de Yusuke Urameshi, um adolescente delinquente e extremamente problemático, ao qual é querido por pouquíssimas pessoas, que são sua mãe, sua amiga / namorada Keiko e seu rival Kuwabara, que sempre apanha para o Yusuke, mas nunca desiste e alimenta uma espécie de amizade ou respeito por ele. Logo no primeiro episódio, Yusuke morre atropelado, após salvar a vida de um garoto, e isso é um ato que surpreendeu tanto as pessoas que conheciam ele, quanto o mundo espiritual, que não esperava que logo Yusuke, com a fama que tinha, fosse morrer por uma causa tão nobre. Devido a isso, o mundo espiritual concede a ele uma chance de voltar à vida, mas antes ele precisa passar por alguns testes. Sabe o que é? É que nem Deus imaginou que você daria sua vida para salvar uma criança. Então, por enquanto, não existe lugar para você nem no céu e nem no inferno. Pronto, falei, tá? Os 5 primeiros episódios de Yu Yu Hakusho é basicamente sobre isso. Yusuke fazendo alguns testes, até que de fato ele é ressuscitado e o anime começa pra valer. Yusuke retorna à vida, mas como não existe almoço grátis, ele agora deve trabalhar como um detetive sobrenatural, responsável por investigar casos que envolvem demônios e outras forças malignas que interferem no equilíbrio entre o mundo humano e o mundo espiritual. E assim, reassistindo a esse anime, eu tive a impressão de que a história ela não tinha uma clareza, uma certeza dos rumos que ela tomaria no futuro. Não interpretem isso como uma crítica. É apenas uma percepção que achei curiosa. Se alguém simplesmente me pedisse para definir Yu Yu Hakusho, eu poderia simplesmente falar que é um anime shonen, que é a definição perfeita para as animações japonesas com foco em lutas. Porém, não é isso que o anime aparenta, pelo menos nos seus primeiros episódios. Aparentemente, o autor Yoshihiro Togashi, responsável pelo mangá que mais tarde foi adaptado neste anime, não tinha um planejamento claro sobre o que a história se tornaria. Por conta disso, vemos nos primeiros episódios uma pegada de detetive, com Yusuke resolvendo mistérios e realizando investigações, com ocasionais porradarias nos momentos finais de cada caso. Inclusive, a personagem Botan funciona como uma espécie de assistente, que é bem comum em histórias de detetive.
Yusuke, por favor, espere aí. Eu queria muito ajudar você. Vê se me erra, garota. Eu não preciso da sua ajuda não, tá? Seu bobo! Além disso, Yusuke tinha algumas bugigangas que auxiliavam ele durante as missões, como uma bússola sobrenatural, que ajuda ele a identificar yokais no mundo dos vivos, e um anel que amplifica o poder do Leigan dele. Bússola sobrenatural. É o segundo dos 7 instrumentos do detetive sobrenatural. É a bússola que mostra a direção e a distância do yokai nas proximidades. Anel Leigeki, terceiro instrumento do detetive sobrenatural. Aumenta a força do Leigan, mas consome muita energia física e espiritual do portador. Com o tempo, todos esses acessórios foram deixados de lado, e o tom do anime muda por completo, passando a ser mais focado nas lutas. A única coisa que prevaleceu foi o seu Leigan, que é um tiro de energia espiritual que ele lança pelo dedo. Engula isso, Leigan! Basicamente seria o Kamehameha do Goku ou o Hadouken do Ryu. No início, ele só pode usar o Leigan uma vez por dia, mas depois esse limite é aumentado conforme ele vai ficando mais forte. Depois que os casos são deixados no segundo plano e as lutas tornam o principal atrativo da história, é quando o anime de fato atinge seu clímax, principalmente quando outros personagens integram a equipe de Yusuke, e nós vamos falar de cada um deles logo logo. Passamos a ter lutas muito bem trabalhadas e cada combatente, sejam eles aliados ou inimigos, possuem características e técnicas únicas, o que dá um dinamismo bem bacana para a série, diga-se de passagem. Sei que muitos intelectuais de animes criticam o formato de história focado nas lutas, mas sinceramente, por mais que eu também curta histórias diferenciadas, eu também acho bem bacana esse formato mais, entre aspas, simples. É um estilo que conquistou o seu espaço de maneira justa, e você gostar de um anime assim não te faz mais ou menos inteligente do que aqueles que gostam de Death Note ou Ghost in the Shell. E não, eu não estou criticando essas obras, até porque eu também gosto delas. O que eu quero deixar bem claro é que Yu Yu Hakusho se moldou bastante ao longo de seus episódios. Quanto a isso, não há nem o que negar. Mas tá tudo bem, não há problema nenhum nisso. Afinal de contas, se não fossem essas mudanças, será que hoje o anime seria tão lembrado como ele é? Isso quer dizer que Yu Yu Hakusho é perfeito e está livre de críticas? Longe disso. Eu tenho muitas coisas boas para falar desse cara, mas também tenho minhas reclamações. E algumas delas estão relacionadas a essa falta de planejamento do Togashi com a sua história. Seguimos em frente. Um dos maiores acertos de Yu Yu Hakusho é com certeza o seu elenco de personagens, a química que existe entre eles e também o desenvolvimento individual de cada um deles. Eu sei que eu já falei bastante sobre o Yusuke, mas eu gostaria de complementar que Yusuke foge daquele estereótipo de protagonista irritante. Digo isso porque eu não sei vocês, mas eu sou bem chato para gostar de personagens principais, e quase sempre acabo curtindo os rivais. Eu sempre fui mais o Vegeta do Dragon Ball, o Yoga dos Cavaleiros do Zodíaco, ou o Matt no Digimon. Yusuke Urameshi, embora não seja o meu favorito, eu não tenho nenhum problema com ele, e consigo curtir o personagem 100% do tempo. Ele é aquele tipo de personagem que consegue ser engraçado nos momentos certos, mas também é brabo quando tem que ser. Então, ponto positivo no quesito protagonista. Para dar sequência, acredito que seja justo que o próximo seja o Kuwabara. E bom, esse aqui me incomoda um pouco. Kuwabara está presente desde o primeiro episódio, e desde cedo ele demonstra ser alguém importante para a trama. Quando Yusuke ressuscita e começa a trabalhar como detetive sobrenatural, Kuwabara passa a acompanhá-lo em algumas missões, e não demora muito para ele despertar suas habilidades sobrenaturais. Na verdade, Kuwabara é descrito como alguém que possui uma sensibilidade espiritual fora do comum, além de ter um grande poder interno dentro dele. Isso é muito evidenciado no início da série. Mas fui eu que criei isto? Agora que o seu poder espiritual se manifestou cada vez mais, aquele moleque vai ficar forte. Sua principal habilidade é a de usar a energia espiritual para manifestar uma espada chamada de Heiken, do qual ele consegue manipular a sua forma da maneira que ele bem entender. Pô, legal, é um personagem que possui grandes capacidades, e qual que é o problema nisso? O problema é que fica por isso mesmo. Como eu já disse antes, Togashi não tinha um plano muito bem definido quando começou a escrever as suas histórias, então muitas coisas foram simplesmente jogadas e depois disso não receberam a atenção esperada do público.
Logo no arco do Torneio das Trevas, que por sinal é um dos melhores da saga, Kuwabara vira uma espécie de alívio cômico e passa a não ter tantos feitos marcantes. Para não dizer que ele não fez nada, durante o evento da saga Sensui, Kuwabara desperta uma nova forma para sua espada, a qual é a única que consegue romper a barreira que impede que os yokais de classe A e S invadam o mundo dos humanos. Depois disso, o personagem é simplesmente descartado e sequer tem uma participação ativa nos episódios finais do anime. Mesmo porque, em determinado momento, é revelado que Yusuke é um yokai, então Kuwabara meio que se torna o único personagem 100% humano do time, enquanto que os demais são yokais de níveis bastante elevado. Por mais que Kuwabara não seja o meu personagem favorito, eu fico triste em saber do potencial que ele tinha e do quanto ele poderia ter sido melhor trabalhado na história, caso tivesse recebido a devida atenção. A flor tem que ser de cerejeira e o homem tem que ser Kuwabara! Ainda na fase em que o anime mantinha um tom de história de detetive, tivemos a introdução dos personagens Kurama e Riei, que a princípio eram apenas dois ladrões responsáveis por roubar artefatos importantes do mundo espiritual. Togashi não tinha um plano de fazer deles personagens fixos na trama, mas os leitores do mangá gostaram tanto dos dois que o autor decidiu integrar eles ao time. Kurama é o lendário demônio Raposa, ou Raposa Yoko, como é chamado no anime, mas reencarnado em um corpo humano. Suas habilidades espirituais permitem a ele manipular vegetais e transformar qualquer tipo de planta, até mesmo uma rosa inofensiva, em uma arma mortal. Esse aí disputa fácil o cargo de personagem favorito de muitos fãs. Eu diria que é o meu segundo favorito. Já Riei é um yokai cheio de habilidades. Ele é ótimo em manusear espadas e é extremamente veloz. Consegue invocar técnicas de fogo, incluindo as chamas negras mortais que vemos ele dominar ao longo da série. Além disso, ele também possui o Jagan, um terceiro olho demoníaco, que lhe permite facilidade em rastrear e identificar a energia espiritual de seus adversários. Durante a série, descobrimos que ele implantou esse olho para descobrir o paradeiro de sua irmã mais nova, Yukina. E sim, o Riei é meu personagem favorito, caso vocês não tenham percebido. Um outro personagem fundamental para a equipe é Genkai, mestra de Yusuke, responsável por ensinar a ele a maioria de suas técnicas e também ensiná-lo a controlar a sua energia espiritual. Ela também é aquela figura mais velha, a quem o protagonista sempre busca quando precisa de conselhos e possui um papel fundamental durante o primeiro arco da série. Mas e você, assistiu Yu Yu Hakusho na época da manchete, assistiu depois? Qual que é a sua história com o anime? Comenta aqui embaixo porque eu faço questão de ler e responder todos os comentários. Agora vamos falar dos arcos de Yu Yu Hakusho e como eles ajudaram a desenvolver todos os personagens. Venham comigo! Depois que Yu Yu Hakusho se encontrou como um anime shonen, tivemos o arco do Torneio das Trevas, que é considerado por muito como o melhor de toda a série. Tudo começa quando Toguro, principal vilão desse arco, convida Yusuke a participar. Na verdade, esse é um convite irrecusável, porque uma vez convidado, o participante ele não tem outra escolha a não ser aceitar. Caso contrário, ele é perseguido e morto. Toguro reforça que Kuwabara também está convidado, e ao avistar Kurama e Riei, diz que os dois também devem participar. Pela cara de vocês, já devem ter recebido a notícia de meus enviados. Vocês já estão incluídos na equipe do Urameshi. Uma vez que vocês se aliaram aos humanos, não poderão mais sair disso. Agora a decisão está nas mãos de vocês. De livre e espontânea pressão, a equipe Urameshi decide se preparar. Yusuke retorna para a casa de Genkai a fim de receber um novo treinamento. Por sinal, a velhinha se junta ao time, a princípio com a identidade de Mascarada. Kuwabara passa a treinar com Kurama, que é onde ele aprende a manipular a forma de sua espada Heiken conforme a sua necessidade, e Riei também treina intensivamente. Torneios e competição sempre foram uma característica muito presente em animes shonen, e é bem funcional, diga-se de passagem, pois são bastante dinâmicos e transmite ao espectador aquela mesma tensão que os personagens estão passando. É quase como assistir a um campeonato de esportes na vida real. Fora que é aqui que temos o desenvolvimento dos demais personagens. É durante o torneio que Kurama se transforma pela primeira vez em Raposa Yoko, assim como também vemos o Riei usar e dominar as técnicas das chamas negras mortais. Chamas negras mortais!
Além disso, descobrimos que Genkai foi parceira de treinamento de Toguro há muitos anos atrás, e que também lutou ao lado deles neste mesmo torneio, quando ela tinha apenas 17 anos. Outra surpresa é quando ela tira a máscara pela primeira vez, porque no lugar de aparecer a velhinha do qual já estávamos acostumados, o que aparece é uma moça bem jovem. Acham que se morrerem sem reagir, vocês vão salvar aqueles 3? Mais tarde, descobrimos que isso é uma consequência de ela ter liberado todo o seu poder espiritual máximo, fazendo com que ela temporariamente assuma uma forma jovem, que representa o auge de seu poder. Como vocês podem ver, o arco do Torneio das Trevas é fundamental para que possamos conhecer a fundo cada um dos personagens, e o Suki também não fica de fora. É durante as lutas nesse torneio que vemos o protagonista alcançar o seu potencial máximo. Os adversários também são outro ponto alto. Cada equipe que o time enfrenta se destaca por suas habilidades diferenciadas e pelo nível de desafio que oferece a cada um dos nossos heróis. Infelizmente, não daria para falar de cada um deles, pois isso deixaria o tamanho desse vídeo bastante exagerado. Mas caso vocês queiram um vídeo falando detalhadamente sobre esses personagens, me sinalizem nos comentários, que eu terei muito prazer em fazer algo do tipo. Por ora, o único ao qual vou me ater aqui é o Toguro. O vilão surge de maneira despretensiosa, em um momento quando o anime ainda estava naquela fase de histórias de detetive. Ele até aparenta ser derrotado por Yusuke e Kuwabara, mas depois é revelado que ele estava usando apenas 20% do seu poder. Toguro era um humano que queria ficar mais forte, e após alcançar todos os limites possíveis, decide se transformar em um yokai para aumentar ainda mais o seu poder. Suas habilidades se resumem a simplesmente controlar os músculos e ganhar mais massa muscular. Então ao longo do anime ele vai usando 20, 40, 60 e 80% do seu poder. O seu objetivo é bem simples, ele quer encontrar alguém que faça ele usar 100% de sua força, e ele vê no Urameshi esse potencial. Basicamente, todas as ações deles, até as mais desumanas, são feitas para que Yusuke libere todo o seu poder e dessa forma ele consiga ter a luta ideal. Mas aqui entre nós, sabemos qual que é o verdadeiro segredo da força de Toguro, que é uma alimentação saudável. Eu agradeço o convite. Não sou chegado a bebida alcoólica. Sinceramente, eu prefiro um suco de laranja. Toguro é um personagem sólido, e que de fato convence como uma ameaça. Mesmo sendo apenas o cara que fica musculoso, ele figura como um dos vilões favoritos de muitos fãs. E é justo, ele fez por merecer isso. Tudo isso consagra esse arco como o melhor de todo o anime. Lutas, ritmos, desenvolvimento de personagens, tudo aqui é muito bem produzido e encaixado. A única coisa que fica a desejar é o Kuwabara. Como mencionei anteriormente, aqui o personagem assume um papel mais de alívio cômico, e pouco fez de útil no torneio, tendo sido derrotado na maioria das lutas que participou. Mas isso não tira o brilho da saga. Só que agora que o auge foi alcançado, o que vem depois? Consegue manter o mesmo nível de qualidade? É o que vamos descobrir. Olha, eu gosto bastante do vilão desse arco, mas eu admito, o ritmo aqui ele cai bastante em relação ao que vimos nos episódios anteriores. No arco do Capítulo Negro é como se o autor quisesse retornar às origens do anime, com um tom mais de investigação do que de ação. Como o time de protagonistas estava extremamente forte, afinal de contas, eles acabaram de vencer o Torneio das Trevas, era preciso encontrar uma maneira de criar uma ameaça real para eles. A saída encontrada foi a de utilizar inimigos que não se destacavam pelo nível de poder elevado, mas sim por utilizarem outros métodos durante as lutas. Ficou confuso, eu sei, mas eu vou explicar. Aqui criou-se o conceito de território espiritual, onde o dono desse território consegue manipular essa área conforme as regras que ele determina. Neste caso, é possível conter até mesmo personagens poderosos, como por exemplo, Riei e Yusuke. Aqui o anime introduz outros personagens, entre eles Kido, que consegue aprisionar qualquer pessoa ao pisar em sua sombra, e a Nagizawa, que consegue criar uma cópia perfeita de qualquer pessoa, o que inclui personalidade, voz, força espiritual e até mesmo o cheiro. E por último, mas não menos importante, Kaito, que é capaz de definir uma palavra proibida e caso ela seja mencionada, a pessoa é aprisionada em uma outra dimensão. A princípio eles surgem como inimigos, mas logo descobrimos que eles são aliados que estavam sob o comando de Genkai, que queria testar como o grupo se sairia caso enfrentasse inimigos que fossem além da força bruta. Depois desses eventos, eles se tornam membros ativos do grupo ao longo desse arco,
E assim, eu não quero pegar pesado com eles, porque eles possuem ideias interessantes e são bem introduzidos no grupo. Mas nem de longe eles possuem o mesmo nível de carisma do Yusuke, do Kuwabara, do Kurama e do Riei. Depois desses eventos, vamos para a trama principal desse arco. Descobrimos que um ex-detetive espiritual chamado de Shinobu Sensui planeja abrir um portal para o mundo das trevas, que permitirá que yokais de classe A e S transitem livremente pelo mundo dos vivos. E apesar do ritmo vagaroso desse arco, eu preciso admitir, Sensui é disparado o melhor vilão desse anime. A construção do personagem é simplesmente magnífica, e talvez uma das melhores de qualquer anime que eu tenha visto. A princípio, ele era uma pessoa que acreditava em um mundo preto e branco, ou seja, onde humanos eram bons e yokais eram maus. Porém, tudo muda quando ele assiste a fita proibida conhecida como Capítulo Negro, onde ele descobre as maldades que alguns humanos fazem com os yokais. Aquilo simplesmente destruiu o psicológico do cara e basicamente o fez mudar de lado. E para conseguir lidar com todos esses traumas, ele criou 7 personalidades, que refletem aspectos diferentes de sua mente. No anime vemos 3 dessas personas. A primeira é a do próprio Shinobu Sensui, que perdeu a fé na humanidade e quer justiça para os yokais. A segunda é o assassino Kazuya, representando todo o ódio do Sensui. Já a terceira é a de Minoru, um jovem calmo e que age como o lado racional de Sensui, só que ao mesmo tempo é o mais perigoso, pois é incapaz de sentir empatia por qualquer coisa. Cara, vocês estão ligados que isso tudo tá incluso em um único personagem? E sabe o mais curioso? Funciona e é tudo perfeitamente encaixado. Todo o arco se arrasta de maneira lenta, mas quando chega na luta contra o Sensui e tudo ao seu respeito começa a ser explicado, é como se o medidor de hype fosse de 0 a 100 em um único segundo. Fora que aqui temos momentos cruciais para os outros personagens, como por exemplo, o Kuwabara, que desenvolve a espada dimensional, a única que é capaz de cortar a barreira que separa o mundo dos vivos do mundo dos yokais, e também Kurama e Riei, que alcançam o rank S em seus ranks de yokais. Também nos é revelado que Yusuke é um yokai, e que ele é filho do demônio Raizen, um dos 3 reis do Makai. Então uma história que começou de maneira despretensiosa conseguiu finalizar com revelações bastante explosivas. Como o arco não é o meu favorito do anime, mas a batalha final contra o Sensui é a que eu mais gosto de toda essa história. Agora chegou a hora de falarmos do último arco desse anime, e bom, aqui a coisa desanda. Eu lembro que quando eu assisti esse desfecho pela primeira vez, eu senti que alguma coisa estava faltando. Depois de adulto, eu consegui formular um pouco melhor esse raciocínio, e a conclusão que eu cheguei é que as coisas aqui estavam apressadas. E isso é uma pena, porque o potencial aqui era gigantesco. De maneira resumida, após Yusuke descobrir que é um descendente de yokai, ele vai até o Makai e lá passa por um treinamento intensivo. A expectativa no início é ótima, pois basicamente temos 3 governantes do mundo Makai e cada um chama um dos nossos heróis para serem uma espécie de representante legal ou braço direito deles. Então do lado de Raizen temos Yusuke, do lado de Mokuro temos Riei e do lado de Yomi temos Kurama. Eu lembro que quando vi isso pela primeira vez, eu achei que ia haver um confronto entre esses 3 e cada um iria lutar em nome de seus respectivos reis. Quem dera fosse realmente isso, viu? Depois que Raizen morre, porque havia decidido que não comeria mais nenhum humano, Yusuke assume o posto deixado pelo pai, e as coisas seguem por um outro caminho. Yusuke propõe a realização de um torneio, onde o vencedor governaria o mundo Makai. Sim, novamente um torneio, talvez uma tentativa frustrada de replicar o sucesso do primeiro arco. Até temos uns momentos bem legais, com toda a galera que participou do primeiro torneio voltando, agora como amigo dos nossos protagonistas. No entanto, a execução desse torneio é tão apressada que as resoluções simplesmente não possuem impacto algum. Mesmo a luta de Yusuke contra Yomi não chega nem perto de possuir o mesmo clímax visto nos confrontos contra Toguro e Sensui. E pesquisando sobre o que poderia ter acontecido, eu descobri que na verdade, Togashi já estava de saco cheio de Yu Yu Hakusho, e só queria terminar a história logo para poder partir para uma outra.
Além disso, Togashi também começou a sofrer com dores nas costas e muito estresse devido à carga excessiva de trabalho. E esses problemas perseguem o cara até hoje. Basta ver que Hunter x Hunter, que é o mangá que ele começou a escrever em 1998, logo após finalizar Yu Yu Hakusho, não foi finalizado até hoje. Isso é muito triste porque não é algo exclusivo do Togashi. Se formos nos aprofundar na indústria, diversos autores passaram pela exata mesma coisa. E por mais que o final de Yu Yu Hakusho seja apressado e com pouco desenvolvimento, eu não consigo nem ficar bravo com o autor. Muito pelo contrário. Eu mesmo já trabalhei em locais e cheguei a dispensar ofertas de trabalho, as quais eu tinha certeza que me causariam as mesmas coisas. Por sinal, algumas que aceitei me causaram traumas e problemas que refletem na minha vida até os dias de hoje. Mas não tem como negar, um grande potencial foi desperdiçado aqui. No que diz respeito ao Brasil, temos um fator que torna Yu Yu Hakusho ainda mais marcante e também contribui para o seu bom envelhecimento, o que é a sua dublagem. Eu acredito que cada um deva assistir qualquer coisa da maneira que achar melhor, mas olha, se tratando de Yu Yu Hakusho, se você assistiu o anime no seu idioma original em japonês, você vai estar perdendo parte da experiência. Isso porque a dublagem de Yu Yu Hakusho é uma das mais emblemáticas, pois o texto teve total liberdade de colocar gírias e dizeres brasileiros, o que combinou muito bem, diga-se de passagem, causando uma identificação imediata com o público. Ah, não é o carro da pamonha, mas atrapalhou na hora certa, hein? Hein? Tá rindo de quê, rapaz? Tá pensando que birimbau é gaite, é? Ah, eu sabia que embaixo desse angu tinha caroço. Quando a esmola é muita, o santo desconfia. Não adianta olhar pra essa cara feia pra mim não, porque cara feia pra mim é fome, valeu? Tá pensando o quê, filho? Rapadura é doce, mas não é mole não. E aproveito o espaço para fazer um pequeno protesto. Yu Yu Hakusho está disponível no catálogo da Crunchyroll. E foi lá que eu planejava rever o anime para fazer esse vídeo. Mas quando fui assistir ao primeiro episódio, para minha surpresa, o anime estava disponível apenas no idioma original, o que honestamente tira parte do brilho. E para piorar, nem legendas em português brasileiro tínhamos, tendo disponível apenas legendas em inglês. Como eu mencionei no meu vídeo do Street Fighter, eu sempre vou defender que uma obra seja assistida em seus canais oficiais, sejam eles na TV aberta, na TV por assinatura ou até mesmo nos serviços de streaming. Mas se essa obra não está disponível em lugar nenhum, aí não tem o que fazer, resta nós procurarmos por meios alternativos. No caso de Yu Yu Hakusho, chega a ser um insulto para os assinantes da Crunchyroll você ter um anime ali disponível sem dublagem e sem sequer legendas em português. Principalmente por se tratar de um anime tão emblemático para os fãs brasileiros. Honestamente, se for para disponibilizar dessa forma, seria melhor que nem disponibilizasse. Tirando esses problemas, se você não conhece Yu Yu Hakusho ou apenas assistiu na infância quando passou na manchete e pensa em rever, saiba que muito provavelmente 90% das suas boas lembranças vão ser mantidas, principalmente no Torneio das Trevas e também na luta contra o Sensui. Só que existem esses outros 10%, que é o desenvolvimento lento da saga do Capítulo Negro como um todo, e o final pouco trabalhado do último arco. De resto, meu veredito é que sim, Yu Yu Hakusho envelheceu muito bem. Mas é isso, galera, agradeço demais a todos que ficaram até este momento do vídeo e reforço aqui a importância de deixar o like, se inscrever no canal e ativar os sininhos de notificações, pois essas coisinhas elas me incentivam a continuar produzindo conteúdo aqui para o Spider Bunker. E olha, esse vídeo foi longo, esse vídeo merece seu like, viu? Merece sua inscrição. Por favor, me ajuda. Eu aguardo muito vocês em uma próxima oportunidade.